Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito profundo, o jejum. E olha, jejum é muito mais do que só ficar sem comer, viu? É uma prática espiritual super poderosa que pode transformar todas as áreas da nossa vida. Vamos entender juntos como essa disciplina milenar impacta não só o nosso espírito, mas também o nosso corpo e a nossa mente. Bom, a primeira pergunta que muita gente faz é essa aí, né? Será que jejuar é simplesmente não comer? Essa é a ideia que a gente costuma ter, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Na realidade, o jejum é uma ferramenta espiritual com um impacto triplo. Ele trabalha de forma integrada, sabe, promovendo uma transformação que pega o ser humano por completo, corpo, mente e espírito. Vamos começar pelo coração da coisa toda, o impacto espiritual. É aqui que a gente entende o propósito principal do jejum, que é nos aproximar de Deus. Pensa bem, quando a gente abre mão de algo tão básico como a comida, nossa atenção se volta quase que por inteiro para Deus. A fome física acaba virando um lembrete constante de que a gente depende totalmente dele. Isso abre um espaço para a gente viver coisas espirituais muito mais intensas. E a gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Um exemplo bem claro está lá em Atos. Antes de tomar uma decisão que mudaria a história, os apóstolos jejuaram. Eles precisavam de uma direção de Deus e foi essa prática que deu a clareza para eles enviarem Paulo e Barnabé naquela missão importantíssima. Outro ponto essencial é a disciplina. O jejum é como uma academia para o espírito. É um exercício prático de autocontrole, onde a gente aprende a dizer não para os impulsos do corpo, para fortalecer o nosso lado espiritual. Essa frase do apóstolo Paulo resume perfeitamente essa luta interna que todo mundo tem. E o jejum, nesse contexto, vira uma maneira de colocar as vontades da carne no seu devido lugar, sabe? Fortalecendo nossa capacidade de resistir às tentações. E um maior exemplo disso é o próprio Jesus. Imagina só, ele jejuou por 40 dias, enfrentou a tentação cara a cara e, ao vencer, estava totalmente preparado espiritualmente para começar o ministério dele. Isso mostra o jejum como uma ferramenta de preparação para as grandes batalhas da vida. E não é só isso. O jejum, quando combinado com oração e com o estudo da palavra, também ajuda a renovar a nossa mente. Ajuda a gente a se livrar daqueles pensamentos tortos e a alinhar nossa forma de pensar com a vontade de Deus. Um outro exemplo incrível disso é o do profeta Daniel. Ele jejuou e orou buscando arrependimento pelo seu povo, mostrando que o jejum também é um caminho para a purificação espiritual e para a gente crescer em santidade. Agora segura aí, porque a parte que vem agora é muito interessante. Os efeitos do jejum não ficam só no campo espiritual. Vamos ver como essa prática ecoa de um jeito surpreendente no nosso corpo e na nossa mente. E essa comparação aqui é fantástica. A renovação espiritual, que é quando a gente elimina padrões que nos fazem mal, tem um paralelo perfeito com um processo científico. Enquanto o espírito se purifica, o corpo também passa por um processo de reciclagem celular chamado autofagia. Mas que raios é autofagia? Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. É basicamente o sistema de limpeza do nosso corpo. As células jogam fora as partes velhas ou danificadas para poderem se regenerar. É um verdadeiro detox, só que a nível celular. Então, a grande sacada é essa. A mesma prática que ajuda na purificação espiritual também liga um interruptor no nosso corpo, que inicia uma purificação física. Isso é comprovado pela ciência. É uma harmonia incrível entre fé e biologia. E não para por aí, viu? Tem estudos que mostram que o jejum pode melhorar a função do cérebro, ajudar na memória, regular o metabolismo e até aliviar a ansiedade, diminuindo os hormônios do estresse. O impacto é gigantesco. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem claro. O jejum não foca numa coisa só. Ele traz um equilíbrio, impactando de forma quase igual a mente, o corpo e o espírito. O resultado é uma transformação completa. Tudo isso nos leva a uma conclusão, que na verdade não é bem um ponto final. É mais um convite. Um convite para a gente enxergar o jejum como uma oportunidade de uma mudança profunda e pessoal. A gente precisa mudar a forma como a gente vê isso. Jejuar não é sobre o que a gente perde, sobre a privação. É sobre tudo o que a gente ganha nesse processo. O foco tem que estar no crescimento, em adquirir algo novo e muito valioso. E essa frase resume essa nova visão perfeitamente. Enxergar o jejum não como um peso, mas como um privilégio, uma chance de ouro de se aproximar de Deus. Então, recapitulando,
O que dá para ganhar com isso? Uma sensibilidade espiritual maior, um autocontrole muito mais forte, uma melhora na saúde física e mental e, o mais importante de tudo, uma vida mais alinhada com o propósito de Deus. E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Diante de todo esse potencial, que chave o jejum poderia destravar na jornada da sua transformação? A resposta para isso é uma descoberta muito pessoal e profunda.